podemos nos assentarmos, meus irmãos e minhas irmãs, para uma breve reflexão sobre a liturgia da palavra deste segundo domingo do tempo comum. Ora, somos então convidados e convidadas pelo Senhor neste domingo a refletirmos então como anda a nossa confiança no Senhor. Pois bem, porque a liturgia, e principalmente a primeira leitura, nos fala que existe uma aliança de Deus com a humanidade. Porém, esta aliança muitas vezes ela foi quebrada, ela foi rompida, a aliança. O povo rompeu a aliança, não Deus, porque Deus ele é o único que é fiel, ele é o único, nós somos infiéis. E então, por muitas vezes, Deus firmou, Deus fez esta aliança com o povo, e o que foi que aconteceu? A aliança foi quebrada, foi rompida. E por isso então, Isaías vai falar da alegria então, porque Deus, Ele sempre Ele esteve presente na história, na vida, no caminhar da humanidade. E sempre esteve aí afirmando a sua presença, a sua fidelidade junto com a humanidade. E por isso então, o profeta vai nos convidar, meus irmãos e minhas irmãs, a estarmos felizes, Não me calarei por amor de Jerusalém, não descansarei enquanto não surgir nela um luzeiro. Ou seja, Deus dizendo, por mais que vocês sejam infiéis, eu não vou descansar enquanto a aliança não for restaurada. E esta aliança, ela tem nome, Jesus Cristo. Por isso, então, esse luzeiro da primeira leitura que diz que ele, enquanto esse luzeiro não surgir, o Senhor Deus não vai descansar. E esse luzeiro então surgiu, tem um nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o enviado do Pai. E por isso então, vemos no Evangelho, e segundo São João, ele é diferenciado, meus irmãos e minhas irmãs, dos outros evangelhos. A forma dele apresentar quem é Jesus, João, ela é distinta. Por mais que os outros, os sinóticos, quais são os sinóticos, os evangelhos sinóticos? Marcos, Lucas e Mateus, são sinóticos, os três. João não entra como sinótico, mas ele entra como um evangelho, porque eles são diferentes, porque os sinóticos nos apresentam a genealogia de Jesus, Jesus criança, Jesus crescendo, enfim. Já João não. João já começa não traz a genealogia, já começa. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí já começa a vida de Jesus. Não, ele é diferenciado. Ele é tido como mais espiritual. Ele é mais profundo no sentido teológico falando, porque ele nos leva a uma maturidade já de cara, Pronto, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vamos então mostrar a vida deste verbo. Quem é esse Jesus? Diferente dos sinóticos, que começa desde a sua genealogia, e Jesus criança, e Jesus tendo que fugir para o deserto, que estava sendo perseguido. João não traz isso, não traz essa narrativa. João já traz que o verbo já cresceu, já começou a agir. Então, estamos no primeiro sinal, e João, ele se aproveita no seu evangelho, que tem 22 capítulos, O 22º ele foi enadido, ou seja, ele foi acrescentado quando foram compilar a Sagrada Escritura, Então, um bom leitor, um leitor atento, vai perceber que o evangelho de João, ele acaba no 21º. Porém, os escritores sagrados, quando foram
né? Formar, né, a Bíblia no formato, ou seja, fechar o cânon isso século III, século IV da era do cristianismo. Então eles colocaram o capítulo 22º, e para quem é esperto vai perceber, nossa, não, aqui no 21º acaba, isso aqui foi acrescentado para ajudar ao leitor a entender mais quem era Jesus Cristo, né? Então eles acharam por bem colocar isso lá no século IV, tá? Terceiro, quarto, não agora. Então foi quando as primeiras comunidades fecharam o cânon das Sagradas Escrituras. E aí então lá no 21º capítulo, já terminando a sua narrativa, João vai dizer: e estas coisas aconteceram para que crescem, para que as pessoas crescem em Jesus Cristo, certo? Então o outro não, diferente de Marcos, capítulo 1, versículo 1, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele já entrega quem é Jesus Cristo. Por quê? Os 4 evangelhos, eles existem para mostrar quem é Jesus Cristo para nós. Quem é Jesus Cristo? Todas as narrativas, todas, é mostrar para aquela comunidade, porque eles foram escritos para comunidades distintas. Um para judeus que eram convertidos para o cristianismo, o outro para os pagãos que se convertiam ao cristianismo, que não é a mesma coisa, e por isso então que Mateus é este, para judeus que se converteram, Marcos escreve para os judeus, Mateus é para os gentios, porque ele explica mais. Marcos vai dizer, é isso, ponto. Mateus não, é isso por causa disso, e isso mais, isso. Por isso que ele é mais longo, né? Então, dentro dessa ordem de ideias, João, ele não apresenta quem é Jesus Cristo, e ele vai aos poucos apresentando, e por isso então estamos no primeiro de 9 sinais, dentro do Evangelho de João, que vai nos mostrar quem é Jesus Cristo, e de vários ângulos distintos. Aqui estamos em uma cena de um casamento judeu, e os noivos estavam para passar a maior vergonha da vida deles, porque faltar vinho em uma cerimônia judaica, principalmente de bodas, ou seja, de casamento, maior vergonha da vida daquele casal. Se brincasse, eles teriam até que mudar de cidade, de tanta vergonha, que não só ele, toda a família iria passar. E aí tinha uma mulher lá, que eu falo que Maria, ela é atrevida, e ela é atrevida mesmo, né? Como muitas mulheres, né? Muitas mulheres, eu falo que mulher é perspicaz demais, né? Nós homens não, somos desligados, mas as mulheres são tremendas. Ela lá, caladinha, só observando, característica das mulheres, né? Observando, e aí ela viu que aquele casal ia passar pela maior vergonha da vida deles e de toda a família. E o que é que ela faz? Imediatamente vai a quem poderia ajudar. E quem era? Seu filho. Olha, eles não têm mais vinho. E agora? Jesus vai dizer, em outras palavras, né? Não tenho nada a ver com isso. Ele vai dizer para Maria, por que você fala isso para mim? Mulher, tenho nada, lava as minhas mãos. Quem mandou não comprar vinho suficiente? Só que o nosso Deus não é assim. Ele não lava as mãos diante das nossas faltas, das nossas misérias. Pelo contrário, Ele sempre vem em nosso auxílio e nosso socorro. E então, Maria, confiando, né, outra característica marcante das mulheres, confiam, né? Confiam. Quando tudo está prestes a dar errado, as mulheres são as primeiras que estão lá, não vai dar certo, vamos tentar de novo. Nós homens não, somos mais objetivos. Não deu certo, não deu, pronto, acabou.
As mulheres não, vamos tentar de novo. E então Maria, com a sua confiança em Deus e no seu Filho, que era Deus encarnado, então diz: fazei o que Ele vos disser. E então a graça acontece. Vamos chamar de milagre? Vamos. Mas na linguagem bíblica teológica é sinal. O sinal aconteceu. Que sinal? Que Jesus é verdadeiramente o Filho do Deus vivo. E Ele pôde então transformar aquilo que seria tristeza para aquele casal, para aquela família. Então Ele não deixa que aquela tristeza atrapalhe a vida deles. Quantas vezes o nosso vinho acaba? Quantas vezes o nosso vinho acaba? E aí do nada bate a dor, a angústia, a tristeza, a depressão. E aí o Senhor então Ele chega na hora certa, Ele intervém no momento certo e diz: não vai a partir de agora faltar mais nada para você e para os seus, porque a minha mão está sobre você, o meu braço poderoso e forte está sobre você. E aí então vem a alegria de que o vinho continua a chegar. Vinho é sinônimo de alegria na cultura judaica. Então o vinho da alegria nunca vai faltar. E com isso então encerro e falo que a igreja então quer, a mensagem da igreja neste domingo para nós: Jesus é o esposo. Quem é a esposa? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Todos nós somos a igreja. E Jesus então fará para a sua esposa, para a igreja, né? Não tenhas medo, eu estou com você e não vou deixar faltar o vinho da alegria, a minha presença na vida de vocês. Por mais que as situações e as realidades mostrem o contrário, não vai faltar o vinho para vocês. Esta é a mensagem que a igreja traz para mim e para cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Tá difícil? Tá, mas confiemos no Senhor. Como Maria confiou e disse: fazei o que Ele vos disser. Confiemos no Senhor, que nunca faltará o nosso vinho, nunca faltará a nossa alegria, porque Deus que fez a aliança, Ele cumpre, Ele é fiel. E esse Deus fiel então continue agindo em nossas vidas, continue agindo na vida da sua igreja, que somos nós, e que nunca nos falte a sua presença, curando, salvando e libertando-nos de todos os males que nos afligem. E que Maria, a Senhora da Confiança, continue intercedendo por nós. Ela que é atenta, né? Por isso que nós recorremos a ela constantemente, porque nós já sabemos, mãe é mãe, né? Então, quando a gente é criança, a gente vai pedir alguma coisa, o pai ou a mãe? A mãe. O pai é mais bravo, né? Tem a cara de mais durão, né? Já a mãe não, toda dócil. Vou convencer o seu pai, né? Então recorramos à poderosa intercessão desta mulher. Não é ela que faz, mas ela intercede. Ela intercede por nós. Então, mãe querida, interceda por nós, vossos filhos, e vossos a imagem perfeita da igreja, ou seja, nossa imagem. Continue intercedendo por esta igreja, ó mãe, para que, confiando em vosso Filho Jesus Cristo, as bênçãos e as graças de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas, ó mãe, sobre as nossas famílias, sobre a nossa saúde física, psíquica e espiritual. Então, continue, mãezinha querida, intercedendo por nós, vossos filhos e filhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.